De volta com a Educadora Entrevista, nós vamos falar um pouquinho a respeito do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, na companhia aqui da Bruna Camilo, que é mãe do pequeno Miguel. Bruna, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Bom dia, né? Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre um assunto que para nós, mães e familiares, é muito importante e queremos cada vez mais que seja mais divulgado, né? Sem dúvida. Também com a Vanessa Brandão aqui, psicóloga, obrigado pela participação com a gente, Obrigada bom dia. pelo convite, bom dia. É um prazer estar falando sobre um assunto tão importante. Bom, Bruna, vamos falar da questão do Miguel, né? A gente sabe que um dos grandes desafios na questão do autismo é o diagnóstico. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa sua jornada até que o Miguel fosse diagnosticado. Então, o Miguel, a nossa jornada começou por volta dos 18 meses de vida. Que assim, até essa idade ele tinha um comportamento normal, uma criança típica mesmo. Ele andou na idade correta, falou na idade correta também, mas por volta dos 18 meses ele começou a desenvolver alguns sinais que eu, como já havia lido bastante, estudado bastante sobre o assunto, eu comecei a perceber. Então eu comecei uma saga assim, né, em vários especialistas, psiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogos, pediatras, otorrino, e levei em diversos médicos, ao total foram 12 médicos num período de 1 ano e meio, e não consegui o diagnóstico. E foi então que eu entrei em contato com o pessoal da AMA, Associação dos Autistas em Ribeirão Preto, que foi aonde eu consegui o diagnóstico dele com 3 anos de idade. Então, você levou de 18 meses até os 3 anos. 18 meses. E assim, a gente sabe que quanto mais cedo, quanto mais precoce, melhor. Até mesmo pela questão da idade, acho que, se eu não me engano, até os 5 anos de idade, que a criança desenvolve mais o cérebro. Então, assim, eu fiquei muito em cima disso, dessa questão da idade dele, para poder ter um proveito maior em relação às terapias que ele fosse fazer e tudo mais. Mas eu só comecei a fazer o tratamento a partir dos 3 anos. E por que você se interessou e começou a ver essa questão, né? Em função do seu ramo profissional, como é que você começou a perceber essas questões? Então, assim, eu trabalho na área da educação e eu já tinha, coincidentemente, esses sinais do Miguel aos 18 meses, foi na época de uma novela onde tinha a Linda, que ela era autista, já era uma autista adulta. Mas eu já tinha estudado bastante sobre autismo também. E comecei a observar algumas coisas, movimentos repetitivos, a perda da fala, que ele falava normalmente até os 18 meses. E com 18 meses, ele, do dia para a noite, parou de falar. Então, ele dormiu falando e acordou sem falar mais nada. Foi o fator principal, na verdade, a questão da fala. E aí comecei a pesquisar, através da internet mesmo, com livros, com profissionais que eu já conhecia, psicólogos e tudo. E eu falei, não, na verdade eu o diagnostiquei com 3 anos, né? Com 18 meses. Eu falei, não, o Miguel é autista. E aí corri atrás para ter o laudo em mãos e poder ir atrás do tratamento mais adequado para ele. Perfeito. E é uma coisa extremamente rara quando a gente pensa, né, Vanessa, do ponto de vista prático. Porque normalmente os pais fazem justamente o inverso, né? De colocar a criança numa bolha e falar, não tem problema. E aí o diagnóstico ser, inclusive, complicado em função da superproteção da família. É exatamente isso que a Bruna falou, né? A importância da gente estar tendo esse diagnóstico quanto antes para a criança, isso é muito importante. E a gente, infelizmente, encontra resistência dos pais, ou às vezes até mesmo a falta de conhecimento sobre o assunto, que a Bruna tinha esse conhecimento. Então, às vezes, leva um processo maior, um tempo maior para estar sendo procurado uma equipe, um médico e estar conseguindo esse diagnóstico, né? Então, assim, a gente precisa de informar a população para que eles tenham um conhecimento básico para identificar alguns sinais nos seus filhos e em qualquer sinal de alerta ou dúvida estar procurando o quanto antes uma equipe para estar realizando esse diagnóstico e ter as intervenções o mais rápido possível. Justamente pelo que a Bruna falou, a importância dessas intervenções ser feita de forma mais precoce possível para acompanhar o desenvolvimento da criança e ter menos perdas possíveis, né? E conseguir auxiliar nesse desenvolvimento dessas habilidades que às vezes eles têm em déficit. Então isso é muito importante. E ainda mais hoje que a gente dispõe de um campo de informação muito maior, né? A gente falava há algumas semanas também da conscientização a respeito da síndrome de Down, né?
mas que a gente já tem uma questão do diagnóstico de uma maneira mais pontual, mais incisiva, né? Assim como outras questões que aparecem no teste do pezinho, etc., e que você já tem uma rotina mais típica de começar a atuar de maneira mais pontual e mais breve, né? Que de fato tem dado resultados, e nós temos visto isso no caso de algumas síndromes, de algumas questões, até a questão da eliminação total, porque se age no momento certo. Né? Com o autismo é um pouquinho diferente, né? É um diagnóstico clínico, então ele leva um tempo, é um processo, não tem exames, né? Então, assim, o Dr. Bruno vai estar aqui depois, ele vai conseguir falar um pouquinho melhor sobre isso, mas a gente leva um pouquinho mais de tempo porque não tem um exame, como a síndrome de Down tem as características, né? Tem oscilações de criança para criança, né? A Bruna mesmo falou que o menino dela ali teve uma perda, né, Bruna, depois dos 1 ano e 6 meses. Então, assim, é um processo um pouco mais longo para a gente ainda não ter exames clínicos que auxiliem no diagnóstico. E você coloca uma questão muito importante, né, Bruno? Acho que você é um exemplo nesse sentido de inverter uma corrente muito comum, que é isso que a gente está falando, da superproteção, né? A fala foi o que te chamou a atenção, né? Foi porque foi assim, visivelmente, foi a primeira coisa que eu consegui perceber, a ausência da fala. Eu cheguei a pensar assim, meu Deus, será que ele caiu, bateu a cabeça, aconteceu alguma coisa? E como a fala não voltava, eu comecei a ligar com os outros fatores, os movimentos repetitivos. Ele começou a ficar um pouquinho mais agitado do que ele era antes. Ele sempre foi uma criança muito ativa, muito alegre, mas ele começou a ficar um pouco mais agitado. Então, observando isso e com as pesquisas que eu já havia feito, eu falei, preciso fazer alguma coisa. E assim, às vezes eu não acho nem até que, porque como tem mães, como tem famílias que têm resistência ao diagnóstico, porque é muito difícil mesmo. Não é fácil você lidar com uma criança, um adulto com autismo, não. Mas eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. E como eu fiquei nesse prazo de 1 ano e meio para conseguir o diagnóstico, quando eu tive o diagnóstico nas mãos, não foi uma coisa que me deixou mal. Como eu já tinha uma luta ali de 1 ano e 6 meses, foi um alívio eu ter o diagnóstico na mão, porque eu já consegui me direcionar para agora eu sei o que eu tenho que fazer. E isso é uma questão muito interessante que você coloca, né? A partir do momento que você sabe como agir. Né? Enquanto você está caminhando no escuro, né, é desesperador, né? Você ficar no escuro. Tem muito complicado. Você não poderiam ser várias coisas, né? Poderia ser o autismo, mas poderia ser várias outras coisas mais graves ou menos graves. E eu não queria nem me iludir com o fato de ser algo menos grave, nem me desesperar pensando que era uma coisa muito grave, muito severa, assim. Então, quando eu tive a certeza do autismo, aí foi um caminho, assim, de procurar as terapias, os melhores tratamentos, colocá-lo nessas terapias, mudar a rotina de casa, porque muda bastante, e continuar o acompanhamento com o psiquiatra, com o médico, medicação. Bruna, ele não foi seu primeiro filho? Não, eu tenho a Ana Carolina, de 9 anos. A Ana Carolina é uma criança típica, não tem nenhum transtorno, nenhum. E 4 anos depois veio o Miguel. Porque é isso que a Cláudia coloca, né? Muitas vezes existe a história das mães de primeira viagem, que não tem um comparativo de outras crianças, e hoje é muito típico isso, né? A gente convive com famílias menores do que no passado. Então, talvez isso também seja um fator que complique um pouco mais a identificação nesse sentido, né, Vanessa? Isso mesmo. Eu acho que por isso é importante a gente, sim, as crianças quando entram na escolinha, então tá procurando saber informação, observar os coleguinhas, conversar com a professora, ter essa troca, os professores também ter essa sensibilidade de orientar os pais, de conversar, olha, eu estou observando que a fala ainda, olha, das outras crianças, nessa idade, os 2 anos, já era para estar com a fala instalada, olha, ele não está interagindo tanto, ele fica mais isolado das outras crianças, ele não aceita muito bem fazer as atividades que a gente propõe, não quer brincar, ou ele pega um brinquedo e fica só brincando com aquele brinquedo quase o dia todo. Então, esse feedback, eu acho que, principalmente nos casos de primeira viagem, de pais de primeira viagem, é muito importante que a escola, porque talvez é o primeiro momento que ele consegue comparar essas crianças com outras crianças e ter um pouco mais de informação de desenvolvimento, né? A minha criança está
né, de acordo com o desenvolvimento que é esperado, não está. Então, os professores conseguindo fazer esse feedback com os pais ajuda muito, porque vai auxiliar os pais a estar procurando uma ajuda de um profissional, de alguém capacitado para estar avaliando, porque às vezes pode ser só um atraso mesmo, né, mas às vezes não, e aí vai prorrogando um diagnóstico que é importante para essa criança, para ela ter um tratamento adequado. Sem dúvida. Por isso que é importante, a gente repete aqui sempre, né? Ouçam os professores. Né? A gente tem uma resistência hoje em dia que, assim, eu não sei de onde vem, o termo que eu vou usar é meio duro, mas é esse mesmo, essa burrice, né? De achar hoje em dia que professor é inimigo e não aliado. Né? Eu acho um desrespeito absurdo, né? Quando os pais, sem procurar saber o que aconteceu, vão até a escola para brigar e não para se informar antes de qualquer coisa. Né? A gente tem que mudar esse comportamento mesmo, porque é isso, a gente está gerando cada vez mais gerações super protegidas, né? E aí eu não estou falando nem da questão do autismo ou de outras questões, mas que a gente tem problemas também, né? Porque a gente acha que as deficiências são só genéticas ou por construções, não, né? A gente cria deficiências. Deficiências de caráter. Né? Exatamente, cada vez mais, infelizmente, a gente está vivendo isso na sociedade, plantando isso e colhendo depois, né? Que é o que a gente mais ouve depois, os pais assim, eu não aguento, eu não tenho controle, etc. Super protegeu, brigou com o professor na escola, ao invés de repreender junto, né? Ao invés de educar junto, e depois colhe essas questões. Bruna, a partir daí, né, do diagnóstico que você falava para a gente, aí você começa todo um processo de tratamento de fato. Acho que antes você já começou, né? Como você já lia, você já começou algumas ações nesse sentido, porque não é só é compreender como funciona o autista. Sim, mas antes de começar as terapias do Miguel, nesse período de 1 ano e meio, eu fiquei muito focada em entender, porque como é muito pouco falado, eu também sabia muito pouco sobre autismo. Então, eu queria saber, porque eu sabia que aquilo ali ia fazer parte da minha vida. Então, eu queria entender o que era aquilo. Então, eu li bastante. A partir do momento que eu tive o diagnóstico, eu já encaminhei o Miguel para as terapias. Atualmente, ele faz terapia 2 vezes na semana no SER, lá em Franca, que é o centro de reabilitação que fica dentro da APAE. Ele faz terapia ocupacional, psicóloga e fonoaudióloga. Até agradecer elas, que elas são maravilhosas. A Cris, que é a TO, a Ana Paula, psicóloga, e a Duda, maravilhosa, a fono. E é importante esse trabalho conjugado. Né? Isso tem que ser reforçado mesmo, porque é o coletivo, é o conjunto da obra que vai apresentar o resultado. Sim, assim, a gente sabe que no caso de uma criança autista, a gente não tem tempo para perder. Então, o que ele pratica nas terapias, a gente estende até em casa. Então, a gente dá uma reforçada nessas terapias em casa, no cotidiano mesmo, nas atividades de rotina, inteira uma rotina para que ele possa seguir, as atividades com a fono, de fala. Então, isso a gente reforça em casa e também tem que estender para a escola, porque o Miguel, no caso, ele fica o dia todo na escolinha. Então, ele tem que ter lá na escolinha dele também uma rotina visual, porque eles aprendem melhor visualmente. Então, eu tenho que ter disponibilizado uma rotina visual para ele entender a ordem cronológica do que ele vai fazer durante o dia, para ele até ter um centro melhor, assim, para ele ficar mais calmo. Então, tudo isso é um conjunto. O que acontece na escola, eu tenho que passar para a terapia, o que acontece em casa, eu tenho que passar para a escola, e assim vai, para que ele possa entender melhor também o que está acontecendo. Porque também é um dos erros que a gente vê aí no acompanhamento dos tratamentos, né? Poucas horas de terapia, porque na verdade dentro da rotina da criança a terapia vai ser uma grade pequena dentro do todo, e aí se desconstrói o que é feito na terapia em casa e na escola, né? Porque não tem essa conexão. Sim, e assim, as terapias do Miguel, no caso, são 2 dias na semana, 40 minutos com cada terapia. Então, se você parar para pensar, 40 minutos é muito pouco, né? A gente imagina, assim, eu acredito, aliás, que teriam que ser todos os dias, que são terapias que apresentam grandes resultados, são muito importantes, são muito bem feitas. Então, eu gostaria que fosse todos os dias, mas a gente entende, assim, que por uma questão de vaga, de número de crianças e tal, mas por isso que a gente tem essa preocupação de estender isso em casa e na escola. E é bom também que o pessoal do SER, lá em Franca, tem me ajudado bastante na questão assim, eles se dispõem muito a interagir com a escola, eles vão até lá, conversam, eu acho muito bacana. A Franca tem um núcleo de mães, né, tem toda uma estrutura lá, e vocês estão
ações propostas. Isso, nós temos um grupo de pais, denominado Grupo de Pais TEA. E são mães maravilhosas que correm atrás e que fazem acontecer mesmo em prol dos seus filhos. E essas mães se organizaram esse ano, depois de muitos anos que a gente sonhou em ter alguma coisa, essas mães se organizaram esse ano e estão fazendo 3 dias de eventos muito bacanas que começam hoje, todos gratuitos. E nós estamos numa expectativa muito grande, mesmo porque a gente está conseguindo ter uma visibilidade legal, então nós queremos até usar isso para informar, para gerar uma certa curiosidade na população de se informar a respeito do que é o autismo. Dentro dessa programação, a região inteira pode participar? Como é que funciona? Sim, sim. Hoje vão ter 2 palestras no Teatro Municipal de Franca. A inscrição é feita através do e-mail, para quem quiser anotar aí, o e-mail é grupodepaistea, TEA, grupodepaistea@gmail.com. As palestrantes são a terapeuta ocupacional Camila Barros e a psiquiatra doutora Manuela Duval Rocha. Elas vão falar sobre a importância da terapia ocupacional, a importância do diagnóstico precoce. Essas palestras vão ter certificado, tá? Para quem quiser, nós vamos encaminhar os certificados por e-mail posteriormente. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível, apenas isso. Começa hoje às 19 horas. Acredito que tenha duração de 2h30, mais ou menos. Amanhã, no sábado, nós vamos ter uma manhã do brincar, no ginásio poliesportivo Pedrocão. Entrada gratuita também. Vamos ter vários profissionais de educação física, da ASPA, do basquete de Franca. Nós vamos ter cavalo, lá o cavalo que faz a ecoterapia com as crianças. E trenzinho, pipoca, algodão doce. Quero até agradecer o pessoal que vai estar lá amanhã, que vai estar ajudando a fazer esse dia do brincar lá, o pessoal da Roberta Gimenez, do Centro de Ecoterapia Roberta Gimenez, o Instituto Anderson Varejão, o pessoal da FEAC. Vai ser muito bacana, gratuito também. E no domingo, às 9 horas da manhã, a gente tem uma passeata, uma caminhada que vai da Prefeitura Municipal de Franca, na Avenida Presidente Vargas, até a Praça da Matriz. Nós pedimos que quem for participar de qualquer um desses eventos vá vestindo azul, que é a cor que representa, né, a nossa causa. Nessa caminhada também vai ter a participação do grupo de ciclistas de Franca e um trenzinho que vai levar as nossas crianças autistas para a caminhada também. Perfeito. E o quanto é importante nessa questão, né, Vanessa, de sensibilizar as pessoas de fato, né? Porque é o que a gente comentava no início, né? Como existe uma informação restrita, um conhecimento restrito, a gente percebe que ainda tem isso, né? O diagnóstico demora, ainda existe muito preconceito que não deveria haver, então a gente tem uma carga muito mais pesada do que deveria ter em função do desconhecimento. Eu acho que hoje a gente já consegue contar com a ajuda da internet, então que facilita muitas pessoas terem informação, e às vezes ainda falta o interesse da pessoa buscar esse tipo de informação. Então, acho que ter eventos assim importantes, esse dia, né, ser representado, né, é importante para estar passando informação para a população entender e conhecer um pouco mais, aceitar um pouco mais, né? Hoje a gente fala muito de inclusão social, inclusão escolar, então as crianças com autismo, os adultos com autismo vão estar cada vez mais nos nossos meios sociais, então mercado, praça, shopping, então as pessoas no geral precisam aprender a lidar, aprender a estar no ambiente para não deixar aquele ambiente aversivo para aquela criança, né? Então saber acolher aquela criança com as suas necessidades. Então, a informação é importante por isso, porque a gente consegue alcançar maior número de pessoas e proporcionar ambientes mais acolhedores para nossas crianças e adultos com autismo. Então, é muito importante, sim. Na verdade, a gente tem que começar a se reeducar para criar ambientes acolhedores para todos. Né? A inclusão começa em casa, né? Porque, assim, a gente, até mesmo dentro da família, a gente tem uma certa resistência, assim.
sobre o que é novo, né? Eu acho, de um modo geral. Então, a inclusão tem que começar dentro de casa, na família, e se estender para a escola. Essas pessoas na escola, as pessoas envolvidas, alunos, amiguinhos de classe, professores, direção, todo mundo tem que ter uma estrutura muito boa e de muito conhecimento para poder praticar essa inclusão. Por isso que eu acho que a inclusão, hoje em dia, não se é aplicada, porque precisa mudar muita coisa. Hoje em dia, a inclusão escolar, na verdade, no meu ponto de vista, é exclusão. As crianças não participam direito, são muito discriminadas, então tinha que mudar bastante coisa. Sem dúvida. E quando eu falo da questão do ambiente acolhedor, né, a gente vive cada vez mais em ambientes que individualizam, infelizmente. Né? A gente está cada vez mais... eu acho que um exemplo claro disso, né, que a gente teve pontualmente na cidade, foi a questão do carnaval de rua. Né? Você tinha lá um bloco com uma proposta de marchinhas, com todo mundo na rua junto, aí tinha gente que queria ligar o seu carro de som com a sua música dentro do evento. Então mostra o quanto que a gente está alheio ao coletivo, à ação, a pensar junto no outro. Né? Aí você junta uma questão como do autismo, né? Aí você cria uma barreira ainda maior. Né? Se as pessoas não conseguem, num evento social, socializar, imagine pensar no outro. Está faltando muito essa questão da consciência de sair do nosso umbigo e começar a olhar para o outro. Eu acho que, na verdade, nesse caso de transtornos e de deficiências, as pessoas de fora, elas pensam assim, eu não quero me envolver nesse problema. No meu ponto de vista, é bem isso. A pessoa quer ficar alheia porque, assim, eu não quero me envolver, não quero ter que ir atrás de muita coisa, no caso da escola, por exemplo. A professora que tem um aluno com qualquer tipo de transtorno ou de deficiência, ela tem que ter um material diferenciado, ela tem que buscar uma aula diferente, que prenda a atenção daquele aluno, que faça a diferença para ele e que vá refletir nos outros também, né? Porque eu acho que é super bacana você ensinar todos os seus outros alunos a aprenderem a conviver em sociedade, porque a sociedade hoje em dia nada mais é do que um campo enorme de várias diferenças. O autismo hoje conta com mais de 70 milhões de pessoas no mundo. No Brasil são mais de 2 milhões de pessoas. Uma a cada 68 crianças que nascem, uma é portadora do autismo. Então as pessoas não têm noção dos números, da quantidade. Então vai chegar um momento que nós vamos ser obrigados a conviver. E isso é ruim, né? Acho que a gente tinha que querer conviver um com os outros, nas nossas diferenças, com os nossos problemas, com as nossas peculiaridades. E como o número está muito crescente, vai chegar um momento que nós vamos ser obrigados, infelizmente. Sem dúvida. E eu acho que não é uma questão de obrigação, é uma questão de sabedoria. Né? Porque o universo só existe porque existe diversidade. Né? Se você não tivesse planetas diferentes, elementos químicos diferentes, não haveria a possibilidade do universo existir. Só existe vida porque existe diversidade. Né? O planeta existe porque ele tem uma diversidade de vida e ele está equilibrado na diversidade que a gente está matando. Né? Então a gente está praticando suicídio coletivo diariamente, acabando com a diversidade. E sociedade nada mais é do que diversidade. Né? E a gente quer plastificar, enquadradar todo mundo no mesmo formato. Né? Então é absurdo que a gente continue com esse tipo de postura. Né? Hoje em dia começa de pequenininho, né? Os pais com essa mentalidade de tudo pode, de não colocar limite em nada, as crianças vão crescendo sem limite nenhum, aí se tornam adultos muito agressivos, assim, de todas as formas, agressivos verbalmente, com atitudes, no modo com que trata o próximo, as pessoas da família. Então, tem que começar a ter essa consciência também, né, de ter os limites, de ensinar os valores de pequeno. Porque eu vejo crianças assim em escolas com 9, 10 anos que o pai chega na escola e fala assim, eu já não sei mais o que eu faço com essa criança, com 9 anos. Pensando nessa questão da jornada também, né, Bruna? É uma questão que você sabe que é para a vida toda, né? Só que quanto mais se atua, quanto mais se trabalha, mais acessível fica a questão, né? No sentido claro, porque o autismo eu acho que o dificultador é esse, né? Se não há o tratamento, se acaba deixando essa criança, essa pessoa cada vez mais no isolamento. Sim, e assim, a gente tem que persistir bastante, porque eu vejo o autismo, na verdade, como
como se você estivesse caminhando no mar, assim. Você vai andando numa superfície plana, de repente se afunda. Então, é muito imprevisível. Tem dias que são ótimos, tem dias que são muito difíceis, mesmo fazendo todo acompanhamento, terapia, mesmo com a medicação correta. A medicação que é super complicada, porque às vezes a medicação está ótima, do dia para a noite essa medicação já não está legal mais, começa a fazer o efeito contrário. Eu já estou no 4º tipo de medicamento com o Miguel. Então, a gente tem que estar sempre também aberto a querer experimentar uma coisa nova e tentar outras coisas. Mas é isso, a continuidade do tratamento é muito importante, sim. A gente conhece vários casos que foram, porque como existem graus, né? Antigamente era só autismo o termo usado, hoje em dia a gente usa transtorno do espectro autista, porque existem vários níveis. Então a gente conhece, eu particularmente, conheço crianças que foram classificadas grau 3 e hoje já estão no grau 2, que avançaram bastante. Só que é um processo dia após dia. E, por enquanto, é para sempre, né? Quem sabe um dia ainda a gente consiga uma cura para o autismo, não sei, eu sonho muito com isso. Mas, por enquanto, a gente sabe que é para sempre. Tratamento, medicação, persistência, dias bons, dias ruins, mas tem que persistir. Sem dúvida, sem dúvida. Porque é exatamente isso, né? Quando não trata, os dias ruins são Todos. Rotina. Né? São todos. Exatamente isso, né? O tratamento faz com que tenham-se mais dias bons e uma rotina de dias bons. Sim, e até a gente, entre aspas, uma luta nossa para que aumentem, né, as terapias, porque existem várias outras coisas que podem ser feitas além de terapia ocupacional, psicóloga e fono. Tem ecoterapia, que é maravilhoso, tem terapia em sala sensorial, tem várias outras coisas que podem ser feitas, incluídas dentro do que o serviço público oferece e que faria uma grande diferença. Então, a gente está buscando isso também. O nosso grupo lá em Franca é muito ativo nessa questão. Vou aproveitar agora para agradecer às mães que fizeram esse final de semana, esses eventos, a Dayana, a Juliana e a Cíntia. Eu nesse momento aqui, estou representando todas as outras mães, quero agradecer, em especial vocês 3, por terem corrido atrás de tanta coisa. E agradecer a todo mundo que está participando, que de certa forma apoia a nossa causa. Eu compartilho muito, eu falo muito sobre isso no Facebook, nas minhas redes sociais. E graças a Deus tem sempre alguém compartilhando, que vem me perguntar, que vem procurar saber. Então, agradeço a essas pessoas, agradeço a Prefeitura de Franca, que também deu muito apoio para a gente fazer esses eventos esse final de semana, o Instituto Mulher Dinâmica. E se eu esqueci alguém, vocês me desculpem, aqui minha cabeça já não está muito boa. Mas, Bruna, a gente tem que parabenizar, e eu acho que isso é um exemplo para a região, né, Vanessa, de ter essa estrutura de cuidado e de união mesmo, porque acho que também a troca de experiência entre as mães, essa questão acaba amparando muito, né? É isso mesmo, eu acho assim, a gente, enquanto profissional, né, da APAI, que também é pelo SER, a gente busca sempre estar orientando essas mães, essas famílias, dando um suporte. Então, essas mães lá também na recepção, elas conseguem estar conversando, elas conseguem estar trocando experiência, porque isso é muito importante, né? Às vezes uma não tem conhecimento nenhum ainda, está num processo de diagnóstico, né? E a outra vem, dá suporte, dá o exemplo do próprio filho, né? E elas vão se apoiando umas às outras, né? Então, assim, isso é muito importante, porque às vezes é um momento que ela se vê muito sozinha, né? Às vezes a família, como a Bruna disse, não aceita muito bem, então elas não podem contar nem com a própria família, e elas se encontram muito sozinhas, se veem sozinhas e vão dando um suporte para a outra, para conseguir tá caminhando e tendo bons resultados. Então, isso é muito importante, sim. Eu acho que as mães tinham que ter acompanhamento com um psicólogo diariamente. Porque, assim, a nossa sorte do nosso grupo, por exemplo, é que nós temos uma outra, assim. Então, a gente acaba tendo uma sessão de terapia todos os dias, porque tem dias que não são fáceis. Tem dia que é aquela coisa que dá vontade que a mãe que falava quando a gente era criança, eu vou pegar minhas coisas e vou sumir dessa casa. Tem dia que dá vontade de fazer isso, mas, assim, são momentos, a gente sabe que com qualquer criança tem problemas, dificuldades, tem dia que a criança está mais agitada, tem dia que ela está mais obediente. E eu acho muito importante a gente ter esse grupo mesmo, essa união para poder se apoiar, se ajudar, uma dar dica para a outra. No grupo, por exemplo, a gente ensinou uma outra como a possibilidade de ter um cartão de vaga preferencial.
que a gente tem desconto para ir no cinema, que eventos em prédios públicos as crianças e um acompanhante também não pagam. Então a gente fala muito sobre essas coisas também. Perfeito. E é importante também isso porque assim, né? Cada criança é uma criança, cada caso é um caso, tem semelhanças? Tem, mas é uma questão também muito pontual. Eu, particularmente, nunca vi 2 autistas iguais, assim. É o mesmo diagnóstico, a mesma idade, os 2 do sexo masculino, são totalmente diferentes. Eu nunca vi 2 autistas iguais. Por exemplo, o Miguel meu, ele é não verbal, ele ainda não fala. Então, eu comparando com outra criança também não verbal, mas o Miguel já consegue fazer isso, o Miguel atende os comandos que eu dou para ele. Mas o outro aqui, ele consegue se vestir sozinho. Mas isso o Miguel não consegue. Então, assim, é muito peculiar, assim, é muito particular. E eu, sinceramente, não sei se a doutora já viu, mas eu nunca consegui ver 2 autistas iguais, eu nunca vi. Como a gente não tem 2 pessoas iguais, né? Exatamente. Eu acho assim que, como não temos 2 pessoas iguais, também o autista também não, por isso se trata como espectro. E aí onde entra a importância das terapias, porque vê aquele indivíduo, levanta os excessos comportamentais e os déficits que aquele indivíduo tem, faz intervenções propostas para ele, né? No contexto familiar que ele está inserido, no contexto escolar que ele está inserido. Né? Então, o trabalho é individual, né? A gente trabalha a interação social, trabalha todo o coletivo que ele está envolvido, mas pensado para aquele indivíduo único, né? E aí cada um é cada um, e a gente tem que fazer as orientações para as famílias de acordo com aquela criança. Justamente porque não tem mesmo, é um espectro, é muito amplo, cada criança é afetada de uma forma, umas mais na fala, outras na interação, e cada uma na sua medida. E então as intervenções são individuais também para cada um. Né? Então, a gente não pode falar num coletivo enquanto intervenção. Né? Então, o olhar é individual também nesse sentido de intervenção e a importância da continuidade disso para o resto da vida. Perfeito. Vanessa, obrigado pela participação com a gente e gratidão aí por compartilhar um pouquinho com a comunidade. Eu espero que a gente tenha sensibilizado um pouco mais as pessoas a respeito do tema. Eu agradeço, estou à disposição quando for necessário, porque a população batataense da região precisa mesmo ter informação sobre isso para estar auxiliando no desenvolvimento e continuar compartilhando ainda mais informação. Obrigada. Ana, obrigado pela presença, exatamente por isso, por essa partilha, né? Eu acho que é fundamental que as pessoas dividam a sua experiência para que a gente tenha cada vez mais um mundo realmente, né, sem barreiras, em que a gente entenda que a única coisa certa no mundo é a diferença. Obrigado pela participação. Sim, eu agradeço muito a oportunidade de estar falando sobre autismo, que é um assunto que eu gosto muito de falar. E a minha expectativa é exatamente essa, disseminar informação, exterminar o preconceito e espero chegar no momento e viver num mundo onde as pessoas parem de apontar os dedos e estendam as mãos umas para as outras, né? Muito obrigada pela oportunidade. No próximo bloco a gente continua tratando desse tema e você pode acessar e interagir com a gente pelo 3662-6002 ou pelas redes sociais. Nós voltamos já, é rapidinho. Agora na companhia do Dr. Bruno Zanetti, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Zanotti, boa Zanotti, tarde. Desculpe. Imagina. Bruno, a gente também tem a participação da Pamela aqui, Galego. Pamela, obrigado pela participação. Obrigada, te agradeço. Bruno, vamos conceituar um pouquinho, né? A gente falou a respeito da questão da dificuldade do diagnóstico, das ações que acabam até dificultando, né, o diagnóstico. Como é que é feito esse diagnóstico, né, e por que essa dificuldade? Tudo bem, vamos lá. O espectro do autismo, ele é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, é algo que acontece, em primeiro lugar, no começo da vida, né, logo no início da vida. Tem algumas evidências que pode mostrar para a gente indícios do espectro do autismo, até mesmo na gravidez. Tem alguns outros casos que isso ocorre mais
no decorrer do primeiro, do segundo ano de vida, tá? Mas em geral é considerado então um transtorno do desenvolvimento. Tá? A gente entende o espectro autista como a gente poderia dizer, de certa forma, que seria uma síndrome de desconexão ou de dificuldade dos neurônios do cérebro daquela criança de fazerem as conexões que ela precisa fazer para poder interagir, perceber o mundo da forma adequada, né? E poder realizar, enfim, as funções dela com plena capacidade. Tá? Então, essa seria uma boa definição. Agora, isso não explica muito ainda como que seria o quadro clínico, né? Então, o que a gente observa nessas crianças, ou quais são os sinais que indicam o diagnóstico, por exemplo. Então, a gente tem, basicamente, alguns pilares. Em primeiro lugar, algo que é bem conhecido, que é a questão da interação social. Então, são indivíduos que têm uma dificuldade muito grande de perceber o outro, de interagir com o outro, né? Com isso, de interagir com eles mesmos. Tá? Essa dificuldade de interação social a gente observa na comunicação verbal, mas também na comunicação não verbal. Então, muitas vezes são crianças que têm dificuldade de fazer o contato visual, por exemplo, ou que sentem muito desconforto de olhar para as pessoas, que evitam pessoas, que acabam não tendo amizades, né? Que se entram na escolinha, ficam isoladas brincando sozinhas. Tá? Então, a gente percebe bastante essa questão da interação. Isso na clínica, pro profissional bem treinado, não é tão difícil de perceber. Aquela criança que tem uma limitação realmente na capacidade de se entrosar, de interagir, de comunicar. Tá? E é isso, né? A gente acaba vendo como principal fator essa conexão, né? Se constrói um muro de conexão interpessoal. É mais ou menos isso. As crianças do espectro, se a gente for até pegar alguns tipos de análise, né, até de exame anatomopatológico do cérebro dessas crianças, a gente vai observar que elas têm alguns neurônios com hiperconexão. Então, alguns neurônios, os mais próximos um dos outros, muitas vezes eles estão hiperconectados. Isso ajuda a gente até a entender por que essas crianças, às vezes, têm alguma habilidade superior ao esperado. Tá? Mas, por outro lado, neurônios que precisam estar conectados uns com os outros e que estão distantes em áreas diferentes do cérebro, eles têm algumas falhas de conexão. E com isso a criança não consegue processar aquela informação. Então ela não vai reconhecer, por exemplo, nos casos mais graves, ela não vai reconhecer a pessoa como uma pessoa. Vai ser no máximo aquilo um objeto para ela. Ela ainda não conseguiu chegar nesse processo de conexão para poder reconhecer o indivíduo como uma pessoa. Você entende? E com isso ela fica, às vezes, com dificuldade de reconhecer ela mesma como pessoa também. Tá? Isso tudo são limitações, mas eu aproveito para deixar claro de que essas conexões, elas são possíveis de serem feitas. Então, não é à toa que esses trabalhos que a gente desenvolve em equipe, né, a abordagem psicológica, a abordagem médica, etc., todas essas abordagens servem para ajudar essas conexões a acontecerem. Tá? Então, já vou até aproveitar um pouco para falar da evolução desses quadros, né? Muitos quadros, principalmente os mais graves, são de mais difícil evolução, sim, para acontecer. Agora, tem quadros mais leves que a gente observa que existe até a possibilidade de regressão do diagnóstico, sabe? Então, tem pacientes que chegam em determinado momento e você fala, olha, a gente fez, né, tudo o que precisava fazer, não faz mais sentido falar em diagnóstico. Então, a gente não usa tanto o termo cura, porque é um termo que pode gerar dúvida, achar que a gente vai dar algo miraculoso que vai resolver o problema, a gente não fala tanto em cura por conta dessa conotação. Por outro lado, tem crianças que curam no sentido de que elas se desenvolveram plenamente, e você não vai falar mais de diagnóstico, então está curada. Tá? Isso pode acontecer, isso é uma informação até meio nova, dependendo das pessoas com quem a gente fala, para algumas situações, mas é uma informação, acho que é importante até para os pais terem em mente de que muitas vezes a gente tem que ter mais esperança até do que está tendo. Sabe, dizer categoricamente que aquela criança não vai se desenvolver é uma coisa que qualquer profissional está proibido de fazer. A gente não sabe, a gente tem que ver, tem que tentar, tem que batalhar, tem que ir atrás. Até porque é isso, né? Quando a gente está pensando aí de estrutura neurológica, né? O que se conhecia há 10, 20, 30 anos e o que se sabe hoje evoluiu muito. Sim. Né? O que se tinha de ações nesse período que se tem hoje é muito diferente. Com certeza, você tem toda a razão e é diferente e é difícil até para a própria comunidade científica assimilar. Então, a gente pode dizer que a nossa comunidade científica ela vai evoluindo pelas beiradas, mas o grosso ainda demora para assimilar alguns tipos de abordagens que são importantes. Tá? Uma característica encontrada em alguns pacientes que têm o transtorno do espectro autista é uma dificuldade de fazer uma regulação do DNA, que a gente chama de metilação do DNA, que é uma forma como a gente regula o DNA, que isso é muito importante para o sistema nervoso central funcionar.
E para essas crianças, algumas abordagens, por exemplo, com doses muito altas da forma ativa da vitamina B12 podem ajudar muito. Então, tem criança que começa a falar depois que você faz esse tipo de abordagem bioquímica. Então, a gente tem algumas abordagens que são relativamente novas, ainda não estão totalmente aceitas, mas que a gente tem evidência o suficiente para eu poder dividir aqui com vocês, que eu também não poderia se não tivesse evidência para isso, de que tem potencial para dar resultado, pelo menos em alguns casos. Perfeito. E, Pamela, a gente falava no bloco anterior, junto com a Vanessa, aqui nessa questão, né? A partir do momento que há o diagnóstico, o correto não é nem só trabalhar a criança, né? Mas também é trabalhar a família para que ela compreenda o que é, né? Porque também é essa questão, né? Se você já tem uma dificuldade de conexão entre os indivíduos, se a família não compreender, aí que a conexão não se realiza nunca. É isso mesmo. O nosso atendimento lá com as famílias, ele ocorre desde do primeiro momento, quando a criança, né, ou qualquer indivíduo é encaminhado lá para a gente, né, falando em termos lá da PAI, que a gente é lá da PAI. Então, esse acolhimento da família acontece desde o primeiro momento, né? E como o Dr. Bruno falou aí dos atendimentos, lá também, desde o primeiro momento, acontece com uma equipe multidisciplinar, né, que faz a avaliação, aí faz toda a avaliação até chegar no processo diagnóstico, o recebimento dessa notícia. Então, o acolhimento, assim, dessa família se intensifica também, principalmente nesse momento do recebimento do diagnóstico, de saber essa notícia mesmo. Então, esse acolhimento é feito pela psicóloga, pela assistente social, né, em conjunto aí, acolher essa família. E depois desse momento, né, já com os apoios que foram definidos para aquela criança, como já foi dito, que cada criança tem um plano de atendimento, né, de intervenção, e nessas intervenções ocorrem aí o acolhimento dessa família, orientações de como dar continuidade no trabalho das terapias em casa. Isso é fundamental. A família está sempre buscando também, se informando com a gente. É importantíssima a adesão da família também nesse momento aí das terapias, né? A partir do momento que recebeu o diagnóstico, as terapeutas vão também fazer esse trabalho de elaboração. Às vezes a família não está esperando esse diagnóstico, então esse trabalho de elaborar, né, até a aceitação do diagnóstico, adesão ao tratamento, então tudo isso é feito pelas terapeutas que vão atender a criança, no caso. Perfeito. Bruno, quando se faz todo esse ciclo, né, se chega a um diagnóstico e aí se entra na rotina da compreensão da questão pela família e do tratamento. A gente falava a respeito da questão dos espectros, né? Como é que funciona essa questão? Às vezes essa criança é mais afetada, é menos afetada, e isso vai também depender de tempo para esse diagnóstico completo? Geralmente a gente não precisa de tanto tempo assim para ter o diagnóstico definitivo, e o ideal é que realmente não seja um diagnóstico demorado. Vai demorar o tempo que precisar só até a gente conhecer bem a criança, né? É importante que o profissional que esteja avaliando seja bem treinado, que ele entenda do desenvolvimento normal da criança e que entenda, claro, do transtorno do espectro autista para poder dar o diagnóstico correto, né? É importante também que seja um profissional treinado para saber diferenciar e, se precisar, encaminhar, porque essas crianças, via de regra, elas não têm só o espectro do autismo também. Elas podem ter TDAH, elas têm problemas de sono, às vezes, problemas intestinais, né? Tem uma gama de comorbidades ou de outras condições que caminham junto, que às vezes precisam de cuidado. Tá? Então, em primeiro lugar, o profissional tem que estar ciente disso. Assim, também não é só dar o diagnóstico de transtorno do espectro autista e esquecer do restante do indivíduo. Ele tem que ser trabalhado como um todo para ter um desenvolvimento bom, inclusive em relação às características do espectro. E nessa questão do espectro também, né? Olha, pontuei, diagnostiquei, olha, é um caso de autismo. O espectro é a segunda fase do diagnóstico. Não, na verdade... Ele já está no pacote. Eu vou tentar esclarecer então, porque isso pode gerar muita dúvida, porque
Isso daí vem de uma mudança da forma como a psiquiatria ou a medicina, ou, enfim, ou os profissionais envolvidos nesse estudo, eles classificam o autismo. Então, a classificação anterior, né, usa o termo autismo infantil, né, que é realmente uma condição mais severa, tudo. Ela tem outras condições parecidas na classificação anterior. Então, a gente tem também, dentro dessa classificação, o autismo atípico, a síndrome de Asperger, né, o transtorno desintegrativo, a síndrome de Rett, etc. O que foi feito ao longo dos anos? Foi percebido que essas condições tinham muitas características em comum e resolveu unir elas todas e chamar todas essas condições de transtorno do espectro do autismo. E esse transtorno do espectro do autismo ele vai ter características específicas, cada caso vai ser diferente um do outro, e eles também vão ter gravidades diferentes. A gravidade depende do tanto que aquilo compromete o funcionamento do indivíduo, tá? Existem casos muito leves, casos leves, né? Aí vai a gradação, por exemplo, pela nomenclatura do DSM-5, é o tipo 1, 2 e 3, né? O 3 seria o mais grave e tudo, tá? A gente tem uma atualização de classificação para sair o ano que vem, que a gente, no Brasil, oficialmente, a gente ainda usa CID-10. Pela CID-10, não tem espectro do autismo. Pela CID-10, a gente tem ainda essa classificação anterior que eu te expliquei, tá? Mas o ano que vem, né, muito provavelmente, vai vir o espectro do autismo na CID-11. Perfeito. A Virgínia aqui coloca uma questão interessante, né? Quando se fala da questão não apenas do diagnóstico aí, né, mas também da linha de tratamento, quais são as ações correlatas aí? Vamos pensar assim, né? Ela coloca fatores ambientais, né? O quanto que essas ações auxiliam ou prejudicam no tratamento. Excelente pergunta, tá? A gente tem que tomar cuidado, via de regra a gente costuma entender essas crianças, esses indivíduos, como a parcela mais sensível da população a agentes ambientais agressores ou toxinas, etc. Então, muitas vezes por alguma predisposição genética, enfim, eles são mais sensíveis. Então, tem, na verdade, vários agentes sendo pesquisados que podem contribuir para agravar um quadro do espectro do autismo. Então, se a gente identifica esse agente em determinada criança, a gente retira esse agente, o que a gente costuma observar é uma melhora dessa criança, tá? Um desses agentes é o glúten. Então, o glúten não está indicado, na minha opinião, e pelo que a gente tem de base científica, de ser retirado de toda criança do espectro do autismo. Mas eu já atendi várias crianças que, desde 2013, eu faço esse trabalho, que só de você retirar o glúten, que é uma substância que pode ser complicada para alguns organismos, né, está presente no trigo, né, na aveia, na cevada, no centeio, essa proteína, esse complexo proteico que é o glúten, ele pode chegar a causar uma neuroinflamação ou a ativar receptores opioides no cérebro e prejudicar muito a criança. Então, você faz essa retirada e você vê a criança melhorando bastante. Isso é uma coisa excelente, tá? Tem outros fatores ambientais ligados à alimentação. Inclusive, na APAE, a gente tem uma nutricionista, né, que ajuda a gente muito com esse trabalho de cuidar da parte da alimentação dessas crianças do espectro do autismo. E tem outros fatores ambientais também. Tem estudos, por exemplo, que associam o uso de paracetamol na gestação a uma probabilidade maior do espectro do autismo acontecer na criança. Então, paracetamol seria a principal medicação que a gente usaria com cautela nessas crianças, tá? Existem outros fatores ambientais, como agrotóxicos, que têm sido pesquisados, que podem influir negativamente no desenvolvimento do cérebro e predispor a criança a ter o espectro do autismo também. E metais pesados também. Então, uma ótima pergunta. Na verdade, a gente teria muito o que falar e muito o que desenvolver desse assunto. Mas aí a gente cai naquela questão de quanto a desinformação tem complicado o caso, já que fatores ambientais podem não só complicar, como causar o autismo. Isso, é importante falar disso também. Via de regra, né, o que a gente tem de base científica diria que 50%, digamos que, da causalidade do autismo seria devido a fatores genéticos e os outros 50% fatores ambientais. Eu estava conversando ontem com a nossa geneticista, que a gente tem uma geneticista também na APAE, e ela me passou que da avaliação do pessoal do HC, da USP daqui de Ribeirão, eles têm visto mais ou menos em torno de 20% eles têm encontrado alguma alteração genética que explique. Os outros 80% sem explicação genética que traga alguma clareza para a gente entender o quadro. Ou seja, o fator ambiental E o fator ambiental ainda é muito subdiagnosticado e muito subavaliado. É ainda pouco conhecido. Então, eu estou trazendo realmente uma novidade para muita gente.
de que os fatores ambientais têm que ser pensados, eles têm que, né, ser vistos e têm que ser cuidados. Perfeito. Né? Um outro exemplo, só para a gente não perder a oportunidade, de que, por exemplo, tem um paciente nosso da PAI, que ele vinha tendo uma evolução e de repente ele começou a regredir ao ponto de que ele não falava mais, tá? A gente fez uma avaliação nesse paciente, né, deu para perceber que ele estava com um índice de vitamina D baixíssimo, e a vitamina D é muito importante para o cérebro funcionar também, não é só para os ossos a vitamina D. Então, da gente fazer essa correção, ele voltou a falar. Então, por exemplo, uma outra coisa que assim, hoje em dia é meio que banal, mas que tem que ser pesquisada. Essa criança tem que ser vista, né, da melhor forma possível para a gente ter um bom resultado. Pamela, a gente falava dessa questão do todo do tratamento, né? Do quanto é importante todo o cuidado pontual a respeito do tratamento e o quanto é importante estender isso e que a família estenda na rotina. Né? Conversando aqui com o Bruno, a gente fala isso, né? Olha, um alimento que a gente vê que está sendo agressivo, que se tira já tem resultado. Mas também tem uma questão de convencimento da família nessa rotina, né? Que é pontual. Não adianta o médico indicar que se tira glúten e a família na rotina, né? A avó continuar oferecendo a bolachinha que tem glúten escondido, né? Você não vai ter o resultado se a família não entrar de cabeça no tratamento. É isso mesmo, que eu já falei, né, volto a repetir, que é a questão de fazer todo um trabalho com a família de aceitação, né, de adesão ao tratamento, né, de até mesmo mostrar evidências para essa família aí de que funciona, de que faz efeito. Então, mostrar dados concretos aí a gente vai fazendo um trabalho de conscientização também, juntamente com o trabalho de aceitação. Né? E aproveitando também para falar que o Dr. Bruno já falou dos fatores ambientais, aproveitando também para falar um pouquinho das terapias que a gente também oferece lá multiprofissional, como eu já falei, né? Que até é interessante que a Bruna, que esteve aqui anteriormente, ela falou do trabalho da terapeuta ocupacional, da fonoaudióloga, da psicóloga, né? O Dr. Bruno citou aí a nutricionista. Então, é um trabalho que, além desses fatores que o Dr. Bruno falou, tem as abordagens que a gente trabalha atualmente lá na PAI, as abordagens comportamentais, né? E temos aí o PECS, o TIT, a aba análise do comportamento aplicada, que é uma abordagem aí também, são abordagens comportamentais cientificamente comprovadas, e atualmente lá a gente foca bastante nessa questão da análise do comportamento aplicada, no sentido de que ela tem o objetivo assim, de ampliar os repertórios, as habilidades que tá em déficit, ou aqueles comportamentos inadequados, aqueles comportamentos estereotipados que são repetitivos. Então, todas as nossas terapias, né? A fono vai desenvolver a habilidade aí do comportamento verbal, né? Da linguagem. A psicóloga vai intervir na área da socialização e da cognição, né? No estímulo dessas habilidades. E a terapeuta ocupacional nas atividades de vida diária, né, nas habilidades, desenvolver aí as habilidades dos autocuidados, né, autonomia e independência do indivíduo. Então, só aproveitar e falar um pouquinho das nossas terapias aí multiprofissional. E que são fundamentais, né, Bruno? Se não existe essa coalizão aí de ações, a gente sabe que o resultado sempre fica aquém do que poderia ocorrer. É verdade. A gente tem na PAI, né, e a PAI é então a referência aqui de Batatais para receber essas crianças, para fazer avaliações, para fazer o diagnóstico diferencial se precisar, enfim, para atender essas crianças. E a nossa equipe tem psicólogo, tem terapeuta ocupacional, né, tem fonoaudiólogo, tem psiquiatra, tem neurologista, tem geneticista, é uma equipe bem completa. Tem a nutricionista, tem assistente social, a enfermagem, é uma equipe bem completa que a gente tem e tem tido condição de atender essas crianças, né, com tranquilidade. E de novo a gente volta na questão, com o Rodrigo questionando aqui, né?
a gente falou desses fatores ambientais, né? A gente tem um outro complicador no Brasil que o Rodrigo coloca, que é o não planejamento da gravidez, né? Porque ainda quando existe o planejamento, você ainda pode tentar fazer uma cobertura da questão dos fatores ambientais, né? Olha, vamos tirar paracetamol dessa rotina da mãe, vamos tentar fazer uma alimentação livre de agrotóxicos por um período antes da gestação e depois durante, né? Então, a gente vê o quanto o planejamento pode fazer essa cobertura aí dentro da estrutura. Mas, como já não existe planejamento, o complicador aí, né, e não só com relação ao autismo, né, com relação a várias síndromes, né, a gente tem a questão do álcool, das drogas, de medicações que não podem ser consumidas, que complica muito, né? Complica mesmo. Acaba expondo aquele indivíduo, enquanto embrião ainda, né, alguma condição que não vai favorecer o desenvolvimento. E é como você falou mesmo, isso vale para o espectro do autismo, vale para outras condições também. Sabidamente, a gente tem bastante estudo mostrando que o TDAH tem relação também com esses eventos adversos, né, deficiência intelectual, etc. Então, é bem isso mesmo. Ainda assim, né, você coloca o quanto ainda o campo tem que se desenvolver, né? Quando a gente fala dos progressos nas últimas décadas, na questão da vitamina específica que tem mantido resultados, da questão específica de fatores ambientais que, se retirados, melhoram o quadro, a gente tem uma esperança de futuro, né, talvez não ainda, né, com uma cura, né, que é uma palavra que a gente, mas com uma melhoria dos casos do que a gente tem visto historicamente, né? A gente tem avanços aí possíveis. Isso. Acho que a gente tem que correr atrás mesmo, sabe? Buscar o que tem disponível, o que faz sentido, investigar. Acho que não pode deixar de investigar, não pode cuidar por cima, né? Então... Um destaque que eu quero dar antes da gente encerrar, Pamela, é essa questão da observação dos pais, né? A gente sabe que às vezes tem isso, né? Olha, observou, tem algo que está incomodando, que acha, não superproteja, né? Vá, busque. Eu acho que o exemplo da Bruna, da mãe hoje aqui, é fundamental nisso, né? Porque eu acho que se ela tivesse acomodado nos primeiros exames, nos primeiros diagnósticos, talvez ela estaria começando muito tarde os cuidados com o Miguel, com o filho dela. Isso mesmo, Luciano, isso é fundamental. Eu costumo até falar assim que se a mãe está observando que tem alguma coisa errada, está buscando ajuda, os médicos falam que não, está tudo bem, está desenvolvendo normal. Se a mãe encanou que tem alguma coisa errada, ela, né, podemos investigar melhor que vai ter alguma coisa. Aí tem aquela questão também, que já tem outros filhos. Comparando, meu outro filho nessa idade já falava, já brincava, já mantinha contato visual, né, reconhecia nossas expressões faciais, né, mas ele já está nessa idade, ele não faz nada disso, né. Então, aí nós encontramos aí as famílias que se atentam e às vezes aquelas famílias que também já buscaram ajuda, viu que não está, que tem alguma coisa aí que não está certo, comparado com outros filhos ou com vizinhos, com os primos na mesma idade, vai no médico, o médico às vezes fala que está normal, aí vai levando, está normal, aí entra na escola. Aí na escola os professores, né, você já falou que é fundamental também, os professores já viu ali que tem alguma coisa que não está dentro do esperado para aquela idade daquela criança, não interage com as outras crianças, se isola, né? Então, é fundamental essas observações e dos pais também, levar em consideração os alertas, os sinais que talvez os professores estão dando, né? Então, é muito importante se atentar a esses sinais aí dos marcos do desenvolvimento. Sem dúvida. Bruno, eu quero agradecer a presença e sempre a disposição em trocar aqui, compartilhar as informações com a gente. Espero que a gente tenha cumprido aí, né, a missão da sensibilização, do dia de conscientização sobre o autismo, e que ele não seja só realizado num dia, que a gente tenha uma rotina aí dessa consciência, para que de fato a gente consiga, ao longo dos anos, mais pesquisas,
mais resultados positivos, mas ainda assim prevenção, que com prevenção a gente está sempre no caminho certo. Obrigado pela participação com a gente. Obrigado, eu que agradeço. É buscar ajudar cada vez mais as pessoas que precisam. Pamela, obrigado pela troca aqui com a gente, e o programa está sempre de portas abertas para a Nossa Pai. Eu que agradeço, e também, como a Nossa Pai é referência, se tiver alguma dúvida, né, procura a gente lá também, né, o que eu deixo aí. Perfeito. Bom, nosso programa de hoje vai ficando por aqui, tá certo? Nós lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV, voltamos como sempre amanhã, logo após Fique Sabendo com mais um Educador em Entrevista. Você fica agora com os aniversariantes do dia e logo na sequência com a programação da TV Brasil. Hoje é aniversário da Júlia de Oliveira Pires. Ela está completando 13 anos e recebendo os cumprimentos de toda a família e especialmente da madrinha Verônica. Um dia cheio de alegrias para você, Júlia!